E depois não fica aí dizendo, peraí, o que é que esse cara vai fazer? Aí procura até no banheiro, põe a vassoura atrás da porta para eu ir embora não, porque é muito bom estar aqui. Obrigado, pastor. Eu vim aqui antes da igreja ser construída, né? Era o salão aqui do lado, né? E é um prazer estar aqui. Se o pastor for conosco para Bolívia, eu vou até ver se o amigo dele vai conosco. Sabe quem foi o amigo chique que ele fez na viagem do Haiti? Um autista que foi conosco. Menino sério, trabalhador. E ele foi em janeiro comigo. Foi. Camarada é uma figura, né? Mas, obrigado, pastor, pelo convite. Obrigado por estar aqui. Estou com duas pessoas especiais comigo. Primeiro, a minha filha especial, que esteve à noite aqui com a moçada. A Yasmin, que é uma obreira muito querida, que a gente está vindo de Barretos. Lá nós estávamos com um grupo de mais de 300 jovens. Deu certo? Já que todo mundo está falando assim, posso falar, deu certo, né? Eu queria te mostrar primeiro um vídeo, que é um vídeo do que a gente faz, do trabalho, um resumo de vários trabalhos que a gente faz. Não é aqueles vídeos de pesquisa para mostrar uma necessidade, é o que a gente faz no dia a dia, né? É igual uma pessoa aí que tem um trabalho numa região do Nordeste. Eu nem conheço ele pessoalmente. Ele foi pregar numa conferência no Rio e foi um obreiro nosso. E falou, cara, o fulano mostrou um vídeo lá que mostrou vocês na Paraíba, eu vi você no vídeo. O cara está me mostrando, eu nem sei quem é ele. Então acontece muitas pessoas que fazem algo assim, por pesquisa. Mas o que nós fazemos aqui, eu vou te mostrar nesse vídeo, é o dia a dia. Porque você pode fazer. Então, nós vamos para o Nordeste, eu sou de lá, eu sou da Paraíba. Tem alguém da Paraíba aqui? Ó, tem uma irmã aqui. Tem. Então, vou fazer outra pergunta básica, né? Tem buchada lá no almoço da sua casa? Tem não, né? Eu sou do sertão da Paraíba. Na minha casa, comigo, nós somos apenas 25 irmãos. Grupinho pequeno, né? Se fosse pensar em futebol, seria 2 times, um juiz e 2 bandeirinhas, né? Mas eu quero te mostrar esse vídeo para você entender melhor o que vamos estar falando. Pode soltar, que tem áudio também. Um ministério de evangelismo e temos como estilo de vida o compromisso de alcançar os perdidos. Fazemos parte de jovens com uma missão, conhecendo a Deus e fazendo-o conhecido. Desde 1990, estamos na linha de frente, trabalhando no Brasil e ao redor do mundo com projetos de evangelismo e socorro ao pobre e indefeso. A partir do entendimento que devemos anunciar entre as nações a sua glória, no mês de janeiro, focamos no trabalho com povos transculturais, em países como Haiti, Togo, Guiné-Bissau e Nepal, construindo escolas e igrejas, sendo intencionais no evangelismo pessoal, amando a cultura e cada sorriso sincero. Assim, geramos frutos que permanecem por toda a eternidade. Durante o período de carnaval, realizamos um impacto evangelístico em Ouro Preto. Subimos os morros da cidade, anunciando as boas novas e sendo a luz em meio às trevas. Oramos com grande fervor, com todo o fôlego proclamamos o nome do Senhor e com sabedoria pregamos a palavra. No decorrer do ano, cultivamos o relacionamento com as garotas de programa da Zona Boêmia de Belo Horizonte. Tudo começou em 2001, quando Deus nos direcionou a realizar um trabalho com elas. O clima espiritual é pesado, por isso oramos durante 7 anos pelas 4.500 mulheres, até finalmente conseguirmos ter o primeiro contato. No Dia Internacional da Mulher, levamos bíblias e rosas para cada uma e com um almoço especial mostramos a importância que elas têm como filhas de Deus. Até hoje trabalhamos dentro dos prédios de prostituição, expressando o amor de forma prática e os resultados têm sido muitos. Há mulheres que escolheram deixar essa realidade e estão firmes na igreja.
Tivemos o privilégio de realizar um batismo e estar presente no casamento de uma delas, e assim elas permanecem com o Senhor. No mês de julho, levamos equipes para o sertão da Paraíba. Nosso objetivo é oferecer ajuda através de doações de roupas, remédios, atendimento médico e dentário. E claro, nosso foco principal é pregar as verdades transformadoras do Evangelho, desde o pequeno até o mais velho. A situação é de pobreza, porém há muita riqueza em seus corações. Em agosto, há mais de 30 anos, realizamos um trabalho de evangelismo na festa de Iemanjá, em Belo Horizonte. Vamos à festa espírita com o propósito de levar a palavra, porque acreditamos que todos precisam conhecer o Senhor. No mesmo mês, juntamente com a Jocum de Maringá, vamos à festa do Peão, na cidade de Barretos, com o propósito de evangelizar e falar sobre Jesus Cristo, aquele que deu sua vida pelos que estavam perdidos. Dentro do propósito de alcançar povos transculturais, trabalhamos com tribos indígenas no Mato Grosso. É incrível ver como há grande diversidade cultural dentro do nosso próprio país e ser parte da realização dos sonhos do Senhor para cada aldeia. Na tribo dos Bororos, ajudamos a construir a primeira igreja a pedido dos próprios cristãos. Já em outra tribo, os Bacairis, alimentamos a fé daqueles que haviam sido expulsos de sua aldeia por causa da escolha de servir a Cristo e pregamos o Evangelho do amor àqueles que ainda precisavam conhecê-lo. Mas não para por aí. Durante todo o decorrer do ano, trabalhamos com a Casa Compaixão e a Casa Apoio, lugares que recebem mulheres que escolheram sair das ruas e da prostituição. Toda semana, caminhamos junto com elas, ajudando-as a permanecerem em Cristo. Muitas delas compartilham com grande alegria em seus corações sobre a restauração do Senhor em suas vidas e como é gratificante ver o trabalhar de Deus em cada uma. Temos também um trabalho com os moradores de rua de Belo Horizonte e Contagem. Entregamos a eles lanches e marmitex, não apenas suprindo suas necessidades físicas, mas pregando sobre aquele que é o pão da vida, e quem comer dele jamais terá fome, e aquele que crer nele jamais terá sede. Toda semana, na Praça da Prefeitura de Contagem, levantamos um altar de adoração pela nossa cidade, declarando a soberania do Senhor sobre todas as áreas da sociedade. Provérbios 24:11 diz: livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Nosso objetivo como ministério é levar aqueles que estão caminhando em direção à morte a um encontro com Cristo, a reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, assim andando na luz e levando outros a conhecer aquele que é capaz de transformar toda e qualquer realidade. Jesus, o nosso modelo, veio viver nesta terra e procurou ir ao encontro dos pecadores. Ele nos pede para fazer o mesmo. Por isso, o nosso compromisso é com aqueles que estão perdidos. Ok. Esse é o nosso lema de rua. O nosso compromisso é com os perdidos. Esse é o nosso chamado em Deus. Eu fui gravar um podcast uma semana antes do carnaval, e eu falei com o pastor: e aí, pastor, vamos à rua? Vamos para o evangelismo nesse período do carnaval? Ele falou: ô, irmão, não posso. Rapaz, tem tanta coisa da igreja que eu não estou dando conta. Eu falei: exatamente, você tem uma agenda para tudo, menos para os perdidos, né? O nosso chamado em Deus é para os perdidos. Irmãos, o pastor falou aqui do boné. Eu já fui pregar em igreja, eu com medo de como que era a igreja, fui de terno, aquele terno da primeira comunhão, aquela coisa, né? Aquela gravata que dá para fazer avental com ela. Cheguei lá todo chique. Cheguei lá, só estava eu com o terno. Eu paguei mico, né? Então, nos últimos anos, eu acho que só a igreja Getsemane, quando me convida, já preguei lá umas 2, 3 vezes. Aí o pastor já manda, uma semana antes, aquela mensagem clássica da secretária. O pastor manda pedir se você pode vir com um terno. Tá bom.
Eu tenho um terno lá que faz uns 15 anos, só uso ele também, ou na igreja, ou em casamento, só um. É um só mesmo, né? Mas é muito bom estar aqui, e o que vocês viram aqui é algo do nosso dia a dia. A base lá é muito grande, mas eu tenho uma equipe de obreiros aí, 12 a 15 obreiros, que nós saímos 3 dias na semana. Um desses dias dividimos em 2 pontos, que é para ser à tarde dentro dos prédios de prostituição e à noite já na Cracolândia. Então, como a gente mora um pouquinho distante do centro de BH, já vem à tarde e só já faz as 2 coisas, só muda de lugar. Então, 3 dias na semana, e a minha oração é para a gente fazer os 5 dias na semana. Porque a gente tem disponível dentro da base para levar. Às vezes falta a estrutura de transporte, recursos para o que precisa, mas queremos estar em ação todos os dias para alcançar os perdidos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10. Dez, 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, disse: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito e como você entende? Ele respondeu: está escrito, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, por toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe respondeu: você respondeu corretamente. Faça isto e viverás. Ele, querendo se justificar, se perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua fidelidade, pelo teu amor para conosco. Obrigado pela maneira como o Senhor cuida de nós. Obrigado pela tua presença em nós. Nos ajuda a entender a tua vontade e te obedecer, em nome de Jesus. Amém. Bom, só esse texto aqui eu gostaria da gente entender um pouco, esse versículo 29. Quem é o meu próximo? Jesus, ele foi em muitos lugares, ele realizou muitos milagres. Tem milagres que Jesus realiza hoje mesmo aqui dentro da igreja, que é aquele milagre que a Bíblia dá o nome lá em Coríntios, que é para a própria edificação do corpo de Cristo, né? E tem milagre que ele só realiza lá fora, que é para a manifestação da glória de Deus. Nós estávamos lá em Ouro Preto, um desses anos aí, a equipe nós estávamos divididos uns 2 ou 3 pontos de pregação, e a equipe estava lá numa parte baixa, lá, apresentando um teatro. Está lá a turma apresentando a moçada, aquela peça, o vento levou, né? E está lá aquela mímica, turma, e muita gente em volta. Chegou uma moça, vinha toda ripona, toda maluca, entrou no meio ali das meninas da peça e começou a gritar: eu vi vocês apresentando aí hoje, mas vocês estão mentindo. Deus não existe, eu não creio em Deus. Todo o pessoal da equipe até parou a peça, ficou olhando para a minha cara, ainda foi o irmão lá do meu lado: e aí, tio, o que nós vamos fazer? E aí, o que vai fazer? Eu falei: nada, não é eu que faço, é o Senhor. A rua é nossa, mas também é dela, é Deus que vai fazer. Aquela moça ficou ali, todo mundo olhando, ela parecia que ela estava escalada para pregar, e gritando: Deus não existe, eu não creio em Deus. Pouco tempo aquela moça vai e fala uma palavra que resolveu toda a situação de uma vez só. Ela falou: eu só creio que Deus existe se Ele mandar um raio aqui agora. Meu amigo, essa moça só falou esse raio e mostrou onde ela queria.
veio um trem parecido que alguém ia soltar um fogueiro assim, ó. Bum! Nos pés dela, foi fumaça para tudo que é lugar. E aquela moça caiu de joelho chorando, dizendo, agora eu creio que Deus existe. E aí agora ela chorando, outros pecadores lá começaram a chorar também. A equipe do teatro parou e começou a chorar. E foi um mover de Deus naquele lugar. É coisa que só acontece lá fora para a manifestação da glória de Deus. É por isso que a Bíblia fala, os sinais seguirão, né? Nem vai na frente nem atrás, seguirão os que crêem. E Jesus realizou muitos milagres, mas ele era questionado por um grupo, porque onde Jesus ia, sempre tinha uma multidão seguindo ele. Não era? Aquela multidão estava dividida em 3 grupos, pensando na área motivacional. 3 grupos. O primeiro grupo era aquele grupo de jovens, aquela moçada. Aquela turma que vai no Aue. Conhece essa turma que vai no Aue? Que tudo ele vai, é igual em algumas igrejas bem pentecostais, que quando o ministro de louvor pega aqui o violão, que começa a afinar as cordas, tem uns irmãos lá que já começa assim. Já começa a voar. Aí você fala, ô irmão, tem riso aí. Então tinha uma turma que vai no Aue de todo mundo. E aquela turminha, tinha uma parte daquela turma da multidão que ia, por causa de saber que está acontecendo os milagres, ia no Aue. Tinha outro grupo ali, que era o grupo dos discípulos. Estava naquele grupo, estava no meio daquele povão, porque eles foram chamados por Deus. Foram chamados pelo Senhor. E o terceiro grupo era o grupo dos fariseus. Esses caras nem foram chamados. Também não estavam indo por causa do embalo dos outros. Eles tinham um objetivo de acusar a Jesus, né? E os caras eram organizados, tinham uma agenda, 24 horas, um rodízio entre eles. Juntava, quando o camarada ia sair do plantão dele, chegava outro, aquele cara já dava, né, o relatório, olha, até agora já aconteceu isso, aquilo, para atualizar o camarada, para ele continuar com essa motivação. E dentro desse objetivo de acusar, a estratégia deles era fazer tudo que é perguntas. Por isso que Jesus não respondia a pergunta do fariseu, né? Ele só respondia com outra pergunta. Como esta mesmo, no versículo 25, aqui em Lucas 10. Perguntas que às vezes você fica tonto pensando, olha a sede do cara. O fariseu pergunta, Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Parece uma pergunta espiritual, parece uma pergunta de sede de Deus, que quer crescimento. Se alguém te fizer essa pergunta, você fala, o cara está sedento. Está nada. Era uma estratégia de acusação. É por isso que quando ele fez essa pergunta, Jesus falou, o que é que você entende sobre isto? Você já leu sobre o que você entende sobre isto? Ele falou, está escrito, né? Amarás o teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se fosse eu ou você fizesse uma pergunta dessa, alguém te perguntasse, e ele respondesse assim, o que é que você fazia? Como humano, nós poderíamos falar, ô seu idiota, você me perguntou por quê? Olha aí. Mas Jesus, com aquele naipe de educação dele, ele só olhou dentro nos olhos do camarada e falou, olha, você respondeu corretamente. Faça isto e viverás. O cara ficou tão sem graça, olhou para os amigos, falou, não colou. Não deu certo, não. Espera aí. Vou fazer outra pergunta. Fica ligado. Aí voltou em Jesus. Falou, Senhor, então, quem é o meu próximo? Eu gostaria de nós pensar sobre isso nesta manhã. Porque o próximo é o que nós temos muita dificuldade de entender. Porque nós entendemos fazendo uma acepção. Alguém pode ser o meu próximo, mas alguém eu não estou nem aí, né? Fulano aí, dá licença.
Tem dois princípios na Bíblia que é muito difícil de entender. Quem é o próximo, que entra a nossa escolha, e o outro princípio é o princípio mais chique, aqui quando foi na hora da oferta, que é o princípio de dar. Agora, é complicado também entender o princípio de dar, não é? O que a Bíblia fala sobre isso? É melhor dar do que receber. Como é que você me explica isto? Por exemplo, se eu tenho aqui 100 reais, sem conto, dou para o pastor Maurício, o cara sai daqui e vai almoçar no lugar chique. Eu dei os 100 conto, ele vai almoçar no lugar chique. Eu fiquei duro, com fome, sem dinheiro. Como é que explica isto? Que é melhor para mim do que para ele? Você tem alguma explicação? É complicado. Na ótica humana, não tem explicação. Mas na ótica de Deus tem. Na ótica de Deus tem uma grande explicação, muito preciosa. Vamos pensar, eu e o Maurício, nós estamos, qual é a minha posição e qual é a dele? Eu estou numa posição de alguém que tem para dar. Por isso que é melhor para mim. Maurício está numa posição de alguém que precisa. Por isso que é melhor dar. Ou para você entender melhor, qual é o melhor? É dar um marmitex para alguém na rua ou estar lá dependendo de ganhar um marmitex? Qual é o melhor? É ir visitar um presidiário ou ser um presidiário dependendo de uma visita? Qual é o melhor? É ir no hospital visitar o enfermo ou ser o enfermo está esperando alguém vir visitar? É por isso que é melhor dar do que receber. Nós precisamos saber qual é a nossa posição em Deus e o nosso chamado como igreja do Senhor. Estar nas ruas, que vida boa. Eu estou na Jocum agora em julho, fiz 39 anos. E agora, na semana passada, dia 22, eu fiz 64 de idade. Mas estar nas ruas vale a pena. Pastor Maurício, conheço ele de... Não é só o nome Maurício, não. Era Mauricinho mesmo, novinho, né? Bem Mauricinho na época. Era Mauricinho, no início dos anos 90. Nós nas ruas. E nas ruas tem um preço. Trabalhar na rua, trabalhar nos prostíbulos como a gente trabalhar na Cracolândia. A primeira coisa para você ir nesses lugares, sabe o que você precisa de abrir mão? A sua reputação. Abre mão da sua reputação. Lá naqueles prostíbulos que a gente trabalha, você tem uma ideia, a gente entra lá, está a mulherada tudo exposta, naqueles prédios ali. Você entra, todos os andares, as mulheres tudo pelada. Um monte de usuário passando, elas estão ali. É um comércio do corpo humano, né? Eu fui na reunião de pastores lá na Getsemane, mas teve uma vez que o pastor Jorge, eu estava lá, ele me liga. Eu posso ir aí conhecer o trabalho? Eu falei, pode. Ele foi. Aí lá eu levei ele dentro de uns 2 prédios, né? Oramos por umas mulheres. Aí eu vou lá na reunião de pastores, eu sei que tem muitas pessoas com resistência, né? Eu chego lá no camarada do som, o pastor tinha me convidado para eu dar um testemunho, né? Fui lá no camarada do som e falei assim, por favor, essa foto aí, você põe aí. Quando eu pegar a palavra, você solta ela. Tá bom. Estou lá falando dos prédios, eu olhando para alguns pastores, tinha muitos lá. Olhando, tinha alguns assim, me olhando com aquela cara de mamãe que quer ser baiano, né? Aí eu falei, vocês estão aí resistindo? O pastor Jorge já esteve lá comigo também. Por favor, essa foto aí. Está lá o pastor dentro do prédio, com a mulher quase pelada, ele orando. O pastor já esteve lá comigo. O pastor Jorge, ele te passa a palavra, mas ele fica sentado aqui com o microfone também. Se você falar abóbora, ele já, ok, tudo bem, tá, tchau. Ele já te dispensa na hora.
Aí ele estava com o microfone. Ah, isso mesmo, foi mesmo, tio. Eu estive lá assim, foi uma benção e tal, né? É importante saber onde a gente está, não amar a nossa reputação. Eu estava na Praça 7, que é uma praça principal em Belo Horizonte. Lá tem um culto toda quarta-feira só de hippie. Muito legal, um culto de riponga. Cada um às vezes está fedendo mais do que o outro, né? Mas são umas figuras. Eu fui num acampamento, me convidaram para ir no acampamento deles, em São Tomé das Letras. 4 dias de acampamento. Mas é chique demais. Tinha 160 hippies no acampamento. Todo mundo em barraca. O cara começa o louvor aqui, meu amigo. É hippie caindo no chão, louvando ao Senhor. E outro adorando ao Senhor. E às vezes um visitante lá, está lá, sentado com um cigarrão de maconha aqui. A fumaça voando no meio daquele ambiente. Mas os ripongas não vai lá. Ô, cara, não pode fumar aqui não. Eles não pregam pelo estilo de vida. Vai lá e abraça aquele cara e começa a ministrar. E Deus fez muitas coisas. Foi 4 dias aquele acampamento. Foi uma experiência muito legal. Mas eu estava na Praça 7 com uma equipe de americanos, eles apresentando uma peça, terminou o louvor, foram apresentar uma peça. Chegou 2 moradores de rua, um puxando uma coberta velha assim. Então as meninas apresentando teatro, o morador de rua é uma figura, já entra no meio, né? Foi direto lá para ele chegar com as meninas. Aí eu fui falar com o cara. Quando eu entrei, eu não estava com a roupa dessa, eu estava com a roupa de rua, né? Já sou feio, ainda estava com a roupa de rua também. O cara já pensou. O morador de rua já pensou, é um dos nossos também. Sai daqui, rapaz, não vem me perturbar não. Falei, não, cara. Eu quero falar com você sobre Jesus. Meu amigo, quando eu falei isso, o cara levantou assim, olhou para minha cara. Não vem com esse papo comigo não, rapaz. Para com isso. Eu estou cansado de ouvir isto. Todo mundo fala comigo, mas olha aqui, ó. E aí? Falar é fácil, olha aí. O que é que você vai fazer por mim com isso aqui? Eu falei, ué, seu problema é sua barriga? Vem aqui comigo. Ah, não, eu falei, estou falando sério, chama teu amigo. Eles vieram, puxando aquela coberta. Eu desci ali, sentido a rodoviária. Cheguei assim, pertinho, assim, uma lanchonete chique. Só tinha Mauricinho, só tinha Patricinha, aquele povo chique lá, sentado naquelas mesas e tal. Meu amigo, quando eu vim chegando, cheguei na porta com esses 2 caras. Você imagina, 2 moradores de rua e eu, deficiente na aparência. O que é que faz? Na mesma hora, o cara do caixa, do balcão, já deu um bem-vindo para a gente. Sabe qual é o bem-vindo deles? Assim, ó. É assim que essas pessoas são tratadas. Aí o cara, o morador de rua, olha para mim, olha lá, Falei, não, fica aí, tranquilo, fica aí. Eu fui entrando, mas não estava com muita diferença, o cara ficou me encarando. Então, cheguei lá. O cara já, o que você quer? Falei, não, moço, igual mineiro, né? Não, moço, eu quero 2 sucos, 2 salgados desse aí. Tem que pegar a ficha. Tá bom, eu fui lá no balcão, do caixa, comprei a ficha, peguei os 2 salgados, chego aqui do lado, dou para os caras. O cara, ok, obrigado, né? Eu falei, obrigado não, cara, tu agora vai me ouvir. Então pode falar. Sentamos ali, naquela porta, no chão ali, e aquele povo, aquelas patricinhas chiques. E eu estou sentado ali, na rua com eles, comendo e ministrando. Um era desviado. O outro tinha acabado de sair de uma casa de recuperação e tinha voltado para a rua de novo, para entregar a vida para o Senhor. Um grande missionário do século XIX, o William Bolt, que é o fundador da missão Exército da Salvação. Ele começou o trabalho morador de rua.
E o povo criticava muito ele, dizendo: você está dando comida para morador de rua? E o lema dele era: como que eu vou pregar para um morador de rua se o barulho da barriga dele não permite ouvir a mensagem? Se o barulho da barriga dele não permite ele ouvir a mensagem. Eu não podia naquela praça só dizer: sai daqui do meio para o pessoal apresentar. Eu tinha que ter a resposta para aqueles jovens. E Deus tem nos chamado com este propósito. O nosso chamado como igreja é ver as pessoas com os olhos de Deus. Eu tenho um amigo muito doido que mora no Rio de Janeiro, trabalhou muitos anos no Morro do Borel, agora trabalha no lixão do Gramacho, né? Que é na Baixada Fluminense. O mês que vem vou ficar uma semana com ele lá, a gente construindo um salão lá dentro do morro, lá do lixão, para ele trabalha muito com os moradores de rua e com criança naquele lugar. Vale a pena amar. Mas nesse texto aqui, após essa palavra de meu próximo, quando o cara perguntou quem é o meu próximo, Jesus não respondeu explicando para ele. Jesus respondeu ainda com uma história. É a história mais chique da Bíblia, que é a parábola do samaritano. Mas nessa do samaritano, Jesus destaca 3 pessoas. Quem eram as pessoas? Primeiro, um sacerdote. É uma figura, pensando na liderança da igreja, na liderança espiritual da época. O camarada vai, o sacerdote. Jesus falou que ele passou quando viu aquele homem caído. O que ele fez? Olha na sua Bíblia que a única coisa que aquele cara fez foi, na linguagem corrigida da linguagem da minha geração também, de velho, né? Na linguagem corrigida fala que o camarada vinha, o sacerdote vinha, viu o homem e passou de longe. O primeiro olhar que marca e te eleva a tomar uma decisão de aceitar ou rejeitar. O texto fala, o cara viu e passou de longe. O levita, que deveria ser igual àqueles líderes de louvor de hoje, que o cara gravou uma música que você põe no carro aqui e viaja, chega na Bahia, a música não acabou ainda. Né? O levita vinha, viu, olha bem o texto, viu e passou de longe. Nós temos essa tendência de passar de longe. Porque nós temos uma tendência de transferir a responsabilidade para os outros. Nós somos uma nação que não aprendemos a assumir responsabilidade. Aprendemos a transferir diante do nosso sistema. Por exemplo, chega ali na rua, você para no sinal. Vê um morador de rua aí, bate no vidro. Claro, se você tiver com um carro automático, é só apertar o botãozinho assim. Bate o vidro. Na linguagem popular é bateu a porta na cara do indivíduo. Aí o cara está lá, me dá uma moeda, né? Vou comprar um pão. Se você tiver igual eu, de Kombi ou de Fusca, você sobe assim, ó. Sobe o vidro, a mesma coisa. Mas se você estiver sozinho, fica tranquilo. Mas se o pastor Maurício estiver com você, você faz a mesma coisa, mas sente a responsabilidade ainda de justificar a sua atitude. Você não fez nada por aquele cara, mas vira o pastor Maurício. Sabe como você justifica? Transferindo para os outros. Dizendo, você vê aí, cara, nosso país é uma vergonha, né? Entra prefeito, sai prefeito, presidente, governador, tá vendo? Não faz nada por essas pessoas. Se aquele cara tivesse acesso a te ouvir você falando isso, ele ia falar, ô moço, você não tem acesso ao presidente, eu estou tendo a você.
porque o presidente ou quem for tem responsabilidade de fazer algo. Mas isso não vai te isentar da sua responsabilidade como pessoa. Tem princípio para você fazer como pessoa física. Tem princípio de autoridade para fazer como pessoa jurídica, que um dos modelos de toda a Bíblia foi José do Egito, né? Preocupar com toda a nação. Mas nós é melhor a gente transferir a responsabilidade do que fazer. Naquele trabalho que nós temos ali, com mulheres, nós trabalhamos, viajamos o Brasil inteiro com tribos indígenas, em novembro, vamos ali para a Ilha do Marajó, que é um desafio, a gente já foi lá 2 vezes e vamos voltar de novo. Trabalhamos, pastor, em 2 comunidades que não tem nenhum crente. E estão lá clamando pelo nosso retorno. E em novembro, já fiz contato com uns crentes lá de perto. Não é de perto, é mais ou menos 6 horas de barco para chegar lá. Mas no norte, tudo é 10 dias, 15 dias para chegar, 2 horas é fichinha, né? Eles vão fazer um culto lá, já estão fazendo uma vez por mês. Nós vamos construir um salãozinho lá para ser o salão para a comunidade, para ser a igreja para a comunidade. Vamos em novembro. Quer ir conosco, fica ligado, né? Mas o trabalho que a gente faz com as mulheres em Belo Horizonte, está lá, a turma toca, se eu estou lá, eu vou todo dia, se eu não estou, a turma, a equipe vai. Mas é um desafio. Eu estava conversando uma vez com o Márcio Valadão e falei com ele, pastor, nos anos 80, a mensagem da igreja era a janela das 40, né? Que era um bloco de 21 a 22 países do mundo islã, junto com o mundo budista. Tudo era a janela das 40. Aí eu falei com ele, pastor, a janela das 40 do Horizonte é a Guaicurus, que é numa área de 4 quadras, 25 prostíbulos. E segundo o jornal Estado de Minas, vive ali trabalhando 4.500 mulheres. Ali é 3 turnos, uma chega de manhã, sai 2 horas, outra chega 3, sai 10, outra chega assim. É 3 turnos ali. É triste. E nós trabalhamos lá. E uma coisa, um grande prêmio que a gente ganha, na verdade, pela igreja no geral em BH, é crítica de muita gente. Eu fui na reunião de pastores lá, um pastor chegou perto de mim e falou, você está fazendo esse trabalho lá para quê? Aquele trabalho não dá fruto, e não sei o quê, e não faz isso, começou a meter o pau. Trabalho de rua, nunca vi um fruto de trabalho de rua, nunca vi isso. Né? E tinha outro figura, outro pastor do lado, assim, só olhando para minha cara e vendo como eu ia reagir. Eu deixei. O pastor falou mal de tudo, vocês estão perdendo tempo, vocês estão não sei o quê e tal. Eu só falei assim, ô pastor, você já ouviu falar alguma vez que eu ando falando mal do que você faz? Não. Falei, então, meu amigo, me deixa em paz, eu não estou fazendo nada para você, ué. Então me deixa em paz. Eu não preciso me justificar de quem eu sou. O que estou fazendo é para o Senhor. Mas é um desafio muito grande. Uma mulher, aquele prédio, eu conversando com ela, mulher do Rio, nome de Janaína, o nome dela. Eu conversando com ela lá, eu e a Regiane, e aquela mulher começou a contar a vida dela, que era desviada da igreja, e contou a vida toda da vida dela dentro, que ela ganha, que ela tem 2 filhos, e ela está ali se vendendo, mas as crianças estão esperando ela chegar em casa com alguma coisa para comer. Ela falou, é muito triste ter dia que eu passo o dia aqui e só consigo pagar a diária do quarto. E eu vou para casa, vou dentro do ônibus chorando, porque meus filhos estão me esperando chegar com alguma coisa. É uma realidade difícil. Mas ela contou toda a vida dela, respondeu várias perguntas nossas, mas depois ela falou assim, agora eu vou te fazer uma pergunta.
faz 3 anos que a mulher fez essa pergunta e eu não tive resposta para ela naquela hora e não tive até hoje. Sabe qual foi a pergunta? O que vocês, como igreja, podem fazer por mim? O que é que eu respondo diante de uma igreja como a nossa? Igreja como a nossa, o corpo de Cristo, que é uma igreja que discrimina, que exclui, que rejeita, que critica. O que é que eu respondo? A resposta não é eu vou te levar para uma casa de recuperação, não. A maioria daquelas mulheres não é de casa de recuperação, ela não é viciada, não é dependente de química. Nós temos uma casa, porque na obra de Deus é assim. Quanto mais você trabalha, mais você descobre o que tem para fazer. Igual o meu amigo, o Ripão, falou comigo. A obra de Deus, cara, é pesada. Ele falou comigo. Você trabalha, mas nunca acaba nem fica pouco. O Ripão falou comigo. Nunca acaba nem fica pouco. Sempre tem muita coisa para fazer. E é isso mesmo, pastor. Nunca acaba, né? E você vai descobrindo que tem para fazer algo mais. Nós temos uma casa, Ministério Compaixão, que a mulher é uma vida, e nós só recebemos lá 2 tipos de mulheres. Quem é daqueles prédios, que veio do mundo da prostituição, ou ex-presidiária, que nós trabalhamos muito com presídios, lá em BH, principalmente os presídios femininos. E tem um presídio lá, que você que é mulher, a gente é homem meio tonto, né? meio grossão, mas você que é mulher, eu não conheço a tua reação com a tua personalidade, mas sei que você é mulher e tem um coração de mãe, e eu não acredito que você vai entrar naquele lugar e você não vai sair dali chorando, ou não vai estar o tempo todo chorando lá dentro do presídio, porque não é apenas um grupo de presa. Naquele presídio, inclusive, falaram que é o único que tem em Minas. É um presídio que todas as presas são mulheres que estão com uma criança com menos de 1 ano de idade. Ou você chega lá, a mulher está agora grávida, esperando, por 1 mês, esperando ganhar, ou está lá com um neném, que quando a gente vai fazer o culto, e senta aqui, aquela mulherada, cada uma com a criança mais linda, que você chega, e esse neném, tem quanto tempo? Nasceu a semana passada, tem 1 semana nascido. Esse aqui tem 1 mês. Está tudo ali, você como mulher fica, pega um pouquinho de um, pega um pouquinho de outro, e você não aguenta tanta criança. E quando você vai estar lá na frente, você vai dar a palavra, você está olhando aqui dentro dos olhos dela, é normal, né? A gente está olhando dentro dos olhos delas e julgando. Nós somos humanos. Você está aqui porque você aprontou, não é isso que a gente pensa? Está aqui porque aprontou. Mas você vem olhando aqui, olhando os olhos de cada um. Quando você baixa a vista e vem olhando no colo de cada uma, te quebra. Porque você fala, o que tem a ver essas crianças dentro de um presídio? Toda vez que eu vou lá, eu vejo como Jesus inocente, sem saber, sem ficar rolando. Criança vivendo aquela vida ali. Por 3 vezes já teve mulher que foi liberada. Nós temos um bom relacionamento com o presídio. Quando a criança completa 1 ano, que segundo a nossa lei é a idade de amamentar, né? Aí diz que é a dor pior para aquela mãe. Porque se ela foi liberada, que bom, vai embora. Mas se ela não foi, agora aquela criança tem que ir ou para a família, que é prioridade, ou para, como é que chama? Lá, para adoção. Exato. E aquela presa tem que ir agora para o presídio normal de outras presas que não tem criança. Teve uma mulher que falou comigo, eu tenho 3 filhos, mas eu aprendi a ser mãe aqui dentro. Porque os outros 2 eu tinha a criança, só soltava com a minha mãe e voltava para a boca de fumo. Agora eu tive essa aqui, estava esperando, faltando 1 mês, aí já me trouxeram para cá. Eu tive esse neném aqui.
E aqui eu aprendi a ser mãe, amamentar, cuidar do meu filho. E estou chorando porque falta um mês para eu completar um ano aqui. E o que vai acontecer comigo? Eu não fui liberada. Como é que eu vou separar do meu filho? Nós, como igreja, temos que saber a nossa posição, o que podemos fazer por essas pessoas. Tem mulheres que sofrem, que padecem, e quando a Bíblia está falando aqui do amor ao próximo, essas pessoas são teu próximo. A galera da Cracolândia, quem é eles? Tem um livro em inglês, não saiu em português, mas alguém até falou, está para sair. É o livro melhor que fala, que eu já vi sobre trabalho de alcanços perdidos. O primeiro que eu já vi é um livro por nome de Deus Pródigo, muito bom falando de alcanços perdidos. O segundo é esse livro, eu usei o exemplo do William Bolt, fundador do Exército da Salvação, que o nome do livro é Sopa, Sabão, Salvação. Que nome é esse, pessoal? Sopa, Sabão e Salvação, porque é o lema do ministério dele. Ele trabalhando com morador de rua e ele fala que a sopa é o alimento físico, o sabão é cuidar da higiene do figura, e a salvação é levar a palavra. Mas esse livro que não saiu em português ainda, o nome desse livro, sabe qual é? Os Diamantes Perdidos do Brasil. E esse diamante apresentado pelo escritor é a população de rua, é a população da Cracolândia, é a população dos presídios, é a população dos prostíbulos. Eles estão dizendo que são diamantes perdidos, que são jogados como lixo na rua. Qual é o nosso chamado como igreja do Senhor? Antigamente, como eu falei, que falava muito da janela das 40 e do mundo muçulmano e da China e não sei o quê. Os missiólogos de hoje não estão falando mais estatisticamente do mundo, porque fizeram uma remodelagem na missiologia e fizeram o mapa 4K, que é o mapa que dividiu o mundo em gente, dividiu o mundo em distrito. Para cada distrito, com uma população de 2 milhões e 500 pessoas, como o Brasil é dividido em 90 distritos, tá? E vários países aí, porque estão falando de gente, não é para você falar da nação como área geográfica, dizer, eu vou para a China, a maior nação do mundo, com uma população de 1 milhão e 500 mil, ou 1.600 milhões de habitantes. Mas você usou o nome da nação. Eu vou para a China, ser missionário na China. E se eu falar contigo, então eu vou para Pittigan. Pittigan. Você já ouviu falar desse país? Mas tem. É o menor país do mundo. Sabe qual é a população? A última vez que eu pesquisei lá, 89 pessoas. É um país. 89 pessoas. Mas pensar em área geográfica, né, pastor? É um país. Então foi dividido o 4K para ser, talvez, gente. Porque o nosso chamado em Deus é ver pessoas. Se você olhar, principalmente tratar as pessoas pelo título do pecado delas, como nós falamos, não, aquilo é uma prostituta. Aquilo é um viciado. Não é isso que nós falamos? E aquele cara ali, tio, misericórdia, aquele é um macumbeiro. Então vamos falar com aquele. Tio, olha lá. É um cara que manda no borra e todo, vamos sair fora disso.
nós estamos falando essas palavras, nós estamos tratando as pessoas pelo título do pecado delas. É igual um exemplo, se eu fizer uma pergunta para você sobre o mundo da prostituição, a vida. Uma mulher na Bíblia, que é considerada, que muitos pastores, muitos pregam, era uma prostituta, ela era a mulher de João capítulo 4, a mulher samaritana. E ao contrário, aquela mulher era muito inteligente. Olha que ela dá uma aula de história quando Jesus aborda ela. Quando pergunta, ela fala, esse poço é fundo, e foi Jacó que furou para isso e para aquilo, para dar olho no seu gado, ele sabe a história daquele lugar. E vai indo. Quando ela é transformada pelo Senhor, ela ainda pergunta, Senhor, onde que eu devo adorar? Mas não parou aí. Ela tinha conhecimento denominacional das religiões da época, né, pastor? Onde que eu devo adorar? Porque os judeus falam que tem que ser em Jerusalém, o não sei quem fala que tem que ser no monte. Ela era uma mulher muito inteligente. Mas a pessoa só fala dela como uma prostituta, porque trata pelo título do pecado dela. Outra mulher, para a gente encerrar aqui, outra mulher que é tratada pelo pecado, é conhecida na Bíblia toda, Raabe. Quem já leu sobre Raabe? Então, quem era Raabe? Quem era? Hein? É, exatamente. Esse é o logo mais fácil para dar para ela, né? Raabe era uma prostituta. Eu já perguntei isso no seminário, que seminarista já gosta de dizer que entende, né, pastor? Eu estou podendo, já grito igual um coral, é uma prostituta. Falei, não, você está totalmente desinformado. Raabe era gente, era uma mulher. Eu falei assim, você está só vendo o pecado, você nunca leu, já que você está dando a entender que sabe da história de Raabe, você não vê Raabe também como a bisavó de Davi? Você não vê Jesus vindo da linhagem de Davi? Você não vê em Tiago 2 falando que Raabe foi justificada? E agora também, onde é que Raabe está? Raabe está hoje, sabe onde? Na galeria dos heróis da fé, que é os homens mais top da Bíblia, em Hebreus capítulo 11. Eu acho que tem 11, não, tem 40 versículos em Hebreus 11. E ali só fala nome, para dar nome de gente ali, só dá nome de 16 pessoas naquele capítulo. E Raabe é uma delas. Está vendo que os caras pegam só a história, só o ponto, mas não pega o contexto, não pega quem é a pessoa? O que é que o figura lá, o Josué fez quando foi atacar Jericó? Reuniu toda a galera, o comando, e falou, olha, aqui, vamos dar as instruções aqui, de comportamento. Em primeiro lugar, nós vamos chegar lá, fica todo mundo quietinho. Primeiro, cerca a cidade. Cercou? Segundo, fica todo mundo quietinho. Não fala nada. Né? Terceiro, no 7º dia, quando tocar a trombeta, aí pode entrar todo mundo. Pode entrar atacando, pode entrar invadindo, pode entrar matando, massacrando todo mundo. Mas com uma ressalva. Lá tem uma mulher. Na minha tradução antiga fala isso. Não fala uma prostituta. Fala lá, tem uma mulher. Ele falou uma mulher. Porque ele falou primeiro usando a identidade da criação. A identidade da criação de Deus. Lá tem uma mulher. Segundo, ele falou, o nome dela é Raabe. Ele não tratou como uma prostituta. Lá tem uma mulher, o nome dela é Raabe. E nessa casa, que vai ter até um sinal lá para você ficar ligado e identificar a casa. Nessa casa,
tanto ela como quem estiver nesta casa, vocês não põem a mão. Nós não podemos tratar as pessoas pelo título do pecado delas. Uma mulher que recebemos do prostíbulo, ela falou, agora no início do ano, ela falou, eu não quero saber de crente, não quero papo com crente. Mas ela estava grávida de 8 meses, não tinha para onde ir, é rejeitada pela família. E as meninas, não, mas vamos para a nossa casa lá, para a Casa Compaixão, que recebe as meninas, só para você ganhar seu neném, ter onde ficar. Ah, não, vamos, por amor ao seu neném. Aí eu vou pensar. E por uma semana ou duas, as meninas insistindo. Ela topou ir e falou, eu vou, só por causa do meu filho. Mas não quero papo com crente, não. As meninas ficaram acompanhando e evangelizando ela. Toda semana, todo dia. Aquela mulher entregou a vida para o Senhor. Aquela mulher foi para o hospital. Aquele neném nasceu com um grave problema de saúde, que o médico falou, a cada não sei quantos mil crianças que nascem com esse problema é que sobrevive. Então não tem possibilidade dessa criança sobreviver. A criança ficou 2 meses internada. O nosso obreiro ia lá revezar com ela, para aquela mulher vir para casa para descansar, tinha que ficar alguém com o neném. Nosso obreiro fez essa escala, né, para estar ajudando aquela mulher. A Vanessa é o nome dela. Mas aquela mulher agora entregou a vida para o Senhor e está firme. Está firme no Senhor, entendeu o plano de salvação, está firme, sendo discipulada, e grata a Deus por que a equipe fez com ela. Mas 2 meses depois, aquela criança morreu. Aquela mulher isolada, a família não quer saber dela, então não tinha ninguém para ir com ela. Nos ligaram 3 horas da manhã falando, tal horário vai ser o velório, porque é a prefeitura que vai dar e não tem. Só chega lá, vai ser 20 minutos só que eles dão lá no cemitério, não vai ter lugar para salão para velar, não. A gente foi, enchemos a Kombi com os obreiros, vamos lá. Estava aquela mulher com algumas 3, 4 da casa que nós temos do Ministério Compaixão. Aquela mulher nos abraçou chorando. Nós ficamos esperando. Daí a pouco chegou o carro da funerária. Aí o cara já deu sinal, vamos direto para lá, para o local. Não parou, não tinha salão ali. Vamos direto para o local, saímos do cemitério seguindo aquele carro. Parou lá onde ia ser o local, sepultar aquela criança. Aquele camarada do carro desceu, pegou aquele caixãozinho desse tamanhozinho. Chegou aqui em cima de uma tumba daquela lá, colocou ele aqui em cima, abriu, e aquela mulher caiu em cima daquele caixão chorando e gritando. O que mais me comoveu foi aquela mulher gritando, dizendo, meu filho, muito obrigado porque você me trouxe para Jesus. Eu conheci o Senhor através de você. Eu só vim para Jesus por causa de você. Aquela mulher gritando e agradecendo. E toda a nossa equipe também chorando em ver a expressão de gratidão daquela mulher. Tem muita gente que está precisando chorar porque encontrou Jesus. Mas está esperando por nós. Está esperando por nós como igreja. Você está disposto a ir lá, a servir com as 2 mãos do Evangelho? A servir como nós fomos em janeiro para a Bolívia, construir um internato, lembrei aqui, pastor, construir um internato, um casal da igreja, o pastor conhece, o pastor Eliatã. Agora, como é que ele foi parar na Bolívia, num lugar, uma montanha, que fica a 200 quilômetros depois da cidade de Cochabamba, a quase 3 mil metros de altura, uma vila de 2 mil habitantes. Só tem uma escola nessa vila, é o povo Quechuas. As crianças, a família da zona rural, que é uma região de muitos camponeses, criança não pode vir estudar, porque mora distante, lá não existe como é que é, a van escolar como aqui, como na Paraíba, que tem o pau de arara escolar, mas tem. Lá não tem nada disso. A criança que pode vir andando mais próxima, os pais trazem.
Ele não pode, não tem nunca. Não pode vir. E esse casal que está lá há 5 anos, hospeda 3 ou 4 crianças na casa deles, para poder ter acesso à escola de segunda a sexta. A mulher é enfermeira, é a médica da cidade, da vila. Não tem nada de saúde naquele lugar. E nós fomos lá. O pastor Eliatã me convidou para fazer um projeto da igreja dele. Falei, vamos. Mas me marcou, pastor, quando eu cheguei lá em janeiro. Sabe por quê? Porque descobri que o motivo de descobrir de achar aquele povo, saiu lá dentro daquele presídio das mulheres com crianças, onde a gente trabalha. Uma boliviana, um casal de boliviano que foi preso com drogas, tinha um bebê, e a polícia prendeu por causa do bebê. Tinha que dividir, levar o cara para um presídio e a mulher com a criança para o outro, levaram para aquele presídio. Quando chegou lá, o documento do molequinho lá, tinha quase 2 anos. Não pode ficar aqui não, tem mais de 2 anos, mais de 1 ano. E agora, uma irmã da igreja que trabalha lá como é que é? Agente penitenciária, né? Falou, não, eu não vou prometer, mas tinha um casal da minha igreja que não tem filhos. É doido para adotar um filho, não quer dizer que vai adotar, mas eles podem cuidar dessa criança, eu acho. Ligou e fez o contato, o casal foi lá na hora buscar essa criança. E se pegaram com esse bebê, essa mulher ficou 4 meses presa. Depois de 4 meses, o juiz chegou àquela conclusão que eles não são traficantes, eles foram mula, né? Foram a mula só para levar droga para o Brasil. Aí liberou eles e deu o ultimato, vocês têm 1 semana para ir embora do país. Quando foi para devolver a criança para esse casal estava chorando sem querer devolver, mas era obrigado. Mas pegou, me dá teu endereço, lá onde vocês moram, que nós vamos lá visitar nosso filho. Pegaram o endereço. 3, 4 meses depois, eles foram para a Bolívia. Pegaram o avião até Santa Cruz, de lá ficaram perguntando onde que era aquele lugar, e acharam, mas de Santa Cruz lá era 300 quilômetros. Pagaram um táxi para levar eles lá, nesse lugar. E chegou lá, conheceram aquela vila, aquele povo pobre. E voltaram e falaram para o pastor Eliatã, que é um cara muito visionário, depois, vamos lá, já tem esse contato lá, e foram, começaram, depois foi um casal, ficou 1 ano, depois foi outro casal, e está lá implantando o trabalho já há 5 anos. Mas aí fez esse projeto agora, essas crianças não têm acesso à escola. O Eliatã me convidou, tio, nos ajuda. O pastor Eliatã não foi na época do Haiti, você foi? Mas ele foi umas 4, 5 vezes, não foi com a gente? Então, nós fomos lá e começamos, fizeram o projeto, construímos uma parte, acho que é uns 5, 6 quartos, a parte de baixo e tal, e dormitório, esse negócio, e aí a parte de cima, fizemos essa parte de baixo, já estão usando mesmo lá com piso grosso, mas em janeiro nós vamos construir a parte de cima para fazer o telhado, mas já construindo para fazer em cima um refeitório e um posto de saúde. Vamos servir aquele povo que vale a pena. Se nós não olhar para as pessoas pelo título do pecado delas, mas olhar com os olhos de Deus, faz toda a diferença. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Você está disposto a mudar todos os preconceitos que você tem de rejeição, de achar que as pessoas não têm valor, que as pessoas estão lá de fora, que as pessoas que, como você olha e vê uma prostituta, um homossexual ali, sai fora deles? Não, é gente que Isaías 59 define dizendo que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Você está disposto a ver essas pessoas com os olhos de Deus e amar porque Ele nos amou primeiro? Fique em pé, que eu quero orar pela sua vida. Gostaria de fazer uma oração por você, porque o Senhor conta conosco. O Senhor é um Deus que nos chamou para amar. E quando nós vamos, porque é muito fácil nós pregar
João 3,16. É muito fácil nós pregar João 3,16, mas é muito difícil nós viver 1 João 3,16, que fala: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós, nós também devemos se dar uns pelos outros. E você está disposto a se dar uns pelos outros, vale a pena. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos chamou com um propósito. Obrigado pela tua fidelidade. Obrigado pelo teu amor. Nos ajuda a ver as pessoas com os teus olhos. Não permita, Senhor, nós discriminar as pessoas. Não permita essa atitude de superioridade. Quem somos nós? Porque a tua palavra diz que nós somos pó. E eu não sei como nós queremos provar para alguém que somos alguma coisa. Porque nós somos chamados para amar. E nos ajuda a amar as pessoas. Nos ajuda a servir. Nos ajuda a se dar. Nos ajuda a estar com o coração aberto para servir as pessoas na necessidade delas e viver o amor. Amar as pessoas porque o Senhor nos amou primeiro. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir Jesus pela vida de Pedro, por tudo isso.